Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast durante o L Summit 2025. E para esse momento vamos falar um pouco sobre como cultivar a mente empreendedora, unindo educação e talentos. E neste processo, o papel das universidades é fundamental. E hoje nós estamos aqui com Priscila Felipe, que é diretora da Agência de Inovação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e com Isabela Botelho, que é do projeto Pista do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas, por gentileza, se apresentem aos nossos telespectadores. Olá, é um prazer estar aqui falando sobre essa temática de educação, né, que mistura inovação e empreendedorismo. Eu sou Priscila Felipe, né, hoje eu estou na diretoria de inovação da UERN, que é a sigla da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e a gente trabalha com toda essa parte da política de inovação da universidade. Isso engloba todos os movimentos empreendedores, empresas juniores, startups, incubadoras, né? Então, além disso, também as propriedades intelectuais que são geradas a partir de pesquisas desenvolvidas na universidade. Deixa eu me apresentar. Me chamo Isabela Botelho, sou moradora da Rocinha e hoje eu estou apresentando o programa Pista. É um parque de inovação que nasce dentro de uma favela, com apoio de universidades públicas e particulares e poder público, né, que associa um programa da Secretaria do Meio Ambiente com a Agenda 2030 e desenvolver ali o território, mas não somente a Rocinha, Alemão, Maré, CDD, Petrópolis e a Rocinha, né? São 5 territórios atuando simultaneamente com dinheiro público e trazer conhecimento de empreendedorismo, articulação local, como a gente traz esses saberes locais para empoderar com inovação, desenvolvimento territorial e a educação trazendo ali de apoio e dinheiro público, como a gente pode trabalhar junto nesse processo. Isabela, você poderia explicar um pouco melhor como funciona esse projeto para a gente? Então, o Pista ele nasceu aí pós-pandemia, no desenvolvimento de compreender, né? Primeiro foi feito um estudo como é que poderia atuar em territórios periféricos, na Rocinha ou em qualquer outro território. E pós isso foi selecionada a Rocinha, que tinha muito mais campo, né, para poder aplicar. E aí foi ele em 2022, se não me falha a memória, 21, 22, entra o primeiro edital, FAPERJ. E aí eu vi muito aqui o território de vocês usando muito a FAPERN. Isso. Com um programa de um edital de 9 milhões para o território da Rocinha, beneficiando um total de 24 primeiros projetos e mais 2 projetos que veio apoio da universidade, da UFRJ e a PUC, encontrando dados, mapeando todo esse processo de 2 anos, acompanhando esses empreendimentos, tornando esse empreendimento como negócio de impacto, vendo como que isso ia verbalizar dentro do território, promover, como foi. E aí tivemos um bom resultado. Ano passado se tornou política pública no governo Castro, do Rio de Janeiro, como programa Pista. E hoje a gente saiu, nesse ano, o segundo edital. Hoje a gente tem 42 milhões dentro da Secretaria do Meio Ambiente com a Agenda 2030 e promovendo todo um desenvolvimento territorial. E aí passou a não ser somente a Rocinha sendo o primeiro experimento e o restante de outros territórios. Sabendo, semana passada, que 25% do território do Rio de Janeiro é em território de favela. E a favela, todo mundo fala, a favela é potência, criatividade, inovação. Então, trazer esse conceito de inovação territorial, o conhecimento territorial, com a universidade e aplicando dinheiro para trazer soluções. E o mais interessante do Pista é promover negócios de impacto, desenvolvimento de negócios de impacto. Olhar, o termo para mim, acho que quando a gente fala de favela, fala sempre de inovação, criatividade e desenvolvimento, mas inovação acho que é o primeiro ponto também, e impacto. Como a gente pode trazer os projetos sociais que muitas vezes eles não têm verba para se permanecer, se desenvolver e olhar ele também como um negócio e virar captador de dinheiro ali para poder permanecer e dar, de fato, para o território que precisa. Priscila, como foi o seu encontro com a inovação e o empreendedorismo, tanto dentro da UERN quanto fora, no ecossistema de inovação?
Pois é, a gente faz parte aí, né, quanto universidade, da governança do ecossistema de inovação de Mossoró, mas considerando que a gente tem campus da UERN em 6 cidades do estado, então a gente ainda participa dos ecossistemas locais de cada cidade, né? E aí esse encontro ele aconteceu sem querer, há 10 anos, onde foi criado o Departamento de Inovação na universidade. E aí a UERN, quando foi criado, eu fui meio que convidada para ir para lá e não conhecia nada dessa temática de inovação e empreendedorismo. Só que ao longo desse tempo, tanto aprendi errando com cursos, com o INPI, né, com as propriedades intelectuais, como também eu sou administradora e aí fiz o meu mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Então, esse encontro foi muito fruto da oportunidade que a universidade me deu quando me colocou, né, nesse setor e que a gente construiu juntos durante todo esse tempo. Hoje eu estou na diretoria é uma diretoria hoje, era departamento, cresceu, é uma agência de inovação, e aí esse encontro ele tem se intensificado muito através dos projetos de inovação e de empreendedorismo, seja pelas pesquisas, que também têm essa transformação social, alguns são aplicados, como também aqueles mais tecnológicos, né? E aí tudo isso permeia esse ambiente da inovação, porque as tecnologias criadas através das patentes, dos softwares, elas resolvem problemas reais da sociedade. E aí, alguns já são frutos de alunos que criaram suas startups, que essas startups estão sendo acompanhadas por incubadoras da universidade, e aí esse elo, ele se entrelaça muito, né, por todos os meios, é bem transversal. Então foi um encontro que depois que a gente entra, a gente não consegue mais se desvincular, porque a gente se apaixona pela temática. É interessante que um dos grandes objetivos do ecossistema de inovação é a formação e a retenção de talentos. Acredito que esses movimentos dentro das universidades, eles têm justamente esse objetivo, mostrar novas oportunidades aos alunos, que a gente entende que muitos dos alunos, eles pretendem ter o próprio negócio, que geralmente é um negócio tradicional, ou ir para o concurso público, né? Ser, digamos, funcionário público, funcionário de alguém. E com esses movimentos, nossos alunos eles estão cada vez mais abertos a pensar em startups, pensar em escalar, de ter uma abrangência profissional grande e, muitas das vezes, sem precisar sair do território onde eles estão, pelo acesso da facilidade, da comunicação, da internet. Então, é muito bacana pensar sobre isso, né, Karine? E a agência Inova, da UERN, ela atua em todos os campos da UERN, não é isso, Priscila? Atua em todos os campos, através de professores que se engajam, que se envolvem nessa temática da inovação e do empreendedorismo, e a gente tem captado não só alunos, mas professores também que se interessam pela temática, e aí esse ecossistema local, que eu chamo de ecossistema UERN de inovação, né? É o L dentro da UERN, ele tem aumentado cada vez mais. Sobre essa transformação social, Karine, é interessante que até os próprios alunos, eles entram na universidade e eles não têm noção de que ali ele não vai assistir somente aula. E aí a gente apresenta essa temática do empreendedorismo, da inovação, as possibilidades, e é quando eles agarram e aí voam, e esse processo de conhecimento dessa temática na universidade, essas possibilidades, elas são transformadoras e isso já gera um impacto, né? Inclusive, tem um caso na nossa região de um professor com um grupo de alunos que começou a se envolver no projeto de ecossistemas, iniciando realmente sem nenhuma base de conhecimento ou conhecendo o mínimo possível, e começaram a entender sobre inovação, empreendedorismo, e hoje eles fundaram uma startup. Essa startup foi aprovada num edital, o Startup Nordeste. Eles recebem um aporte financeiro para trabalhar a ideia. Então, não foi um exemplo da UERN, mas acredito que na UERN, muito em breve, também vamos ter casos como esse, né? Porque essa cultura de discutir inovação, de colocar o aluno para
prototipar, para botar a mão na massa de verdade, ela já está começando a apresentar resultados dos nossos ecossistemas de inovação. Tem um exemplo bem bacana, né, também da UERN, que é a professora Jéssica, tem a startup da Soluções Inteligentes para a área de enfermagem, né? Ela tanto é professora, como ela acaba também instigando esses alunos, né, do curso de enfermagem para ter esse olhar inovador, para ter esse momento de inovação dentro da sua trajetória na universidade, né? Então é muito bacana o trabalho que ela vem desenvolvendo lá em Caicó. Empreendedorismo intencionado e culturado. Quando a gente olha isso, não só como empreendedorismo, depende muito do setor. Eu aprendi empreendedorismo, sou formada em design de interiores. E aí olhar isso em 2010, o empreendedorismo não era da forma que hoje a gente carrega o empreendedorismo de inovação. Acho que se tivesse me apresentado de outra forma dentro da universidade, teria mudado muita coisa, a minha trajetória. Mas acho que hoje, quando a gente olha o empreendedorismo, ele ganhou uma potência de olhar a gente tem oportunidade e trazer. A gente sempre fez o empreendedorismo no Brasil por necessidade, em vários setores, em várias questões. Hoje, quando a gente vê a oportunidade de editais, participando, e vários, a universidade trabalhando o empreendedorismo como uma cadeia, né, para o desenvolvimento, dependendo da formação que venha, ele olhar como empreendedorismo, ele traz como oportunidade, que ele vai pensar, olhar o cenário que envolve da sociedade que ele está e desenvolver algum mecanismo para dar a solução ao território. Isso é, para mim, acho que quando a gente evoluir isso, trazer essa temática do empreendedorismo para dentro da universidade e desenvolver as pessoas já dentro da universidade, prototipar a ideia, fazer modelo de negócio, entender modelo Canva tipo C, que é diferenciado, não é um modelo tradicional, você vai fazer uma diferença gigantesca na sociedade que a gente está. Se a gente entender dos fomentos dentro das universidades, que tem um monte de fomento disponível para inovação, isso, para mim, acho que vai fazer a maior diferença. A gente vai escalonar muita coisa dentro as startups no Brasil vai crescer muito, mas a gente precisa, primeiro, a educação e cultura. A gente precisa ter muita cultura sobre editais. A gente precisa normalizar empreendedorismo. A gente precisa normalizar dinheiro. Está implantando, né, cada vez mais com os ecossistemas de inovação, né, para a gente colher os frutos lá na frente, né? Então, a gente pode colher o fruto agora. Não lá na frente, né? Não na frente, agora. Com o público que você trabalha, né, na Rocinha e em outras comunidades do Rio de Janeiro, que tipo de aprendizado você colheu que geralmente a universidade não entrega? Olha, eu vou falar de uma experiência que eu tive agora há pouco tempo. Para esse edital, que teve disponibilidade em 5 territórios, a gente teve apoio, a gente é um dos projetos que tem apoio do PNUD. E fui contratada como consultora para estar nos territórios, mobilizar o território para poder participar do edital. Você chegar e hoje trazer a inteligência artificial para mostrar para eles que hoje é uma ferramenta que você já tem, eu sempre digo, todo território já tem o empreendimento que precisa. A gente só precisa desenhar para que entra no edital. Então, como a gente desenha o teu negócio para entrar, aí agora, mas eu não sei desenhar, mas a gente tem uma ferramenta chamada IA, com a inteligência artificial, o modelo é esse, a gente colocava e desenvolvia. Então, a potencializar, acho que a universidade acaba não conseguindo trabalhar, é potencializar o ser humano que tem na favela. Quando a favela, a gente vai ver, grande maioria das favelas, no Rio de Janeiro, a gente está com a média da 5ª à 8ª série. Isso é um escopo gigantesco. Uma média, quando a gente fala, apesar da gente estar no Rio de Janeiro, ainda tem uma baixa imensa de escolaridade. Então, essa coisa de entrar na universidade, mesmo a gente ter cotas e acessos, isso ainda muda muito o território. É a distância do conhecimento. E quando o edital foi preparado para o território, olhar o território como potência, a gente sempre fala, a favela é potência, a favela tem isso, mas o que dificulta? Na prática,
foi um trabalho muito legal, sentar e ouvir. Acho que a universidade teve essa distância. Um dos projetos, eu fiz muitas parcerias com a universidade, trouxe professores, então articulações é importantíssima para um projeto desse dar certo. Trouxe professores, trouxe pessoas, consultores que poderiam escrever o projeto, fazer a parte orçamentária. Tem as suas dificuldades? Tem. Mas se você trabalhar em parcerias, que é um projeto que é totalmente em parceria, precisava fazer articulações tanto com pessoas do território, fora do território, e trazer inovação. Vou trazer um exemplo de um dos projetos que, para mim, todo mundo já fez sabão, conhece alguém que faz sabão de óleo, não conhece? Como a gente pode trazer isso como negócio de impacto? Então, a gente saber a quantidade que o óleo poderia estar poluindo o oceano. Então, um dos negócios que a gente é o óleo no ponto, que faz esse acompanhamento de quanto litro de... Você sabia que cada 1 litro de óleo é 27 mil litros d'água que poderia ser contaminada. Então, ele traz esses dados, negócio de impacto, quanto você está impactando para isso ser desenvolvido. Hoje, no Rio de Janeiro, pode ser que a gente consiga, com a universidade tem uma micobactéria desenvolvida para limpar uma lagoa. Foi desenvolvida lá no Rio de Janeiro. Trazer a parceria da universidade, que fez uma prototipação de uma bactéria, colocar junto desse sabão, óleo, ali, sabão que não ia, e aí transformar um detergente, um sabão de pedaço, com uma bactéria que pode despoluir ou melhorar. Então, é isso que a gente está falando. Juntar o conhecimento que está sendo gerado na universidade com o saber local, que todo mundo, a gente sabe que é um saber local do óleo virar um sabão detergente, e juntar tudo isso. Então, é isso que o Pista faz, essa conexão entre os saberes, tanto do território quanto da universidade. Problemas, né? Aí como a questão do óleo, né? E também gerando empreendimentos. Emprego, né? Aí gera emprego, aí são aí o campo de mulheres desenvolvendo, empoderando o corpo. E aí vai para menos de possibilidades de impacto, vai geradas assim, incalculável. Essa palavra conexão, né? O ecossistema é responsável muitas vezes por isso. Isso. Quando a gente tem força na unidade, né? Temos. Mas quando a gente junta as pessoas ideais, nos cantos ideais, para que a partir disso se veja a melhor conexão a se fazer para se ter um produto desse, né, uma atividade, uma ação dessa, um projeto desse, onde você pega alguém da academia com alguém lá da favela, com alguém que, sei lá, que recolhe com um empreendimento ali que está nascendo e dá oportunidade. Um restaurante. Sim. Um restaurante que produz tanto. Então, hoje, no final das contas, são pessoas. Isso. E um ser humano que conseguiu conectar todo mundo, saiu do micro e foi para o macro e pôde conectar tudo. Acho que esse é nosso papel como ecossistema, de olhar o macro, de todo mundo envolvido, e você pode ser isso, você pode juntar aqui a rede. E é tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. No fim, é tudo sobre pessoas. Tudo bem. Ainda sobre a conexão, ecossistema, universidade, pessoas, talentos, pensando em todos esses termos, nós temos vários eventos de inovação que foram realizados aqui na região do Rio Grande do Norte, onde alunos da UERN se destacaram em várias competições, como o programa Conexão Empreendedora, Startup Weekend, uma participação muito ativa desses alunos e sempre trazendo medalhas, trazendo resultados. Como você, enquanto diretora de inovação da UERN, enxerga esses resultados? Pois é, esses resultados, eles são muito frutos do nosso trabalho quanto ecossistema também, né? É importante citar que o Sebrae, ele teve uma importância no caminho desses alunos, porque a gente uniu forças, né, do ecossistema em si, porque tudo começou a partir da governança do ecossistema, que foram juntando pessoas, e aí a gente conseguiu fazer, através do Conexão Empreendedora, né, outras start ideias, onde a gente capacitou, levou aquela fala do que é empreendedorismo, o que é inovação, para um aluno que ele nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, e aí
de como fazer, onde você pode chegar, é isso que você quer, desperta o sentimento no aluno e aí, a partir dessas ações, né, do próprio ecossistema em cada cidade onde a UERN está sediada, a gente conseguiu ver esse movimento surgindo assim do nada, que era literalmente do nada, e hoje os alunos que se envolvem nisso conseguem fazer com que esse ramo do empreendedorismo, essa startup ou essa ideia que ele teve, ganhe muito mais força do que somente ele estar ali na graduação assistindo aula, né? E aí as premiações, Manu, vem muito é o incentivo que a gente pode dar para que eles possam estar se envolvendo nesses movimentos. Teve um agora que ganhou um cheque de 8 mil para uma startup. Isso pode ver, é pouco recurso, tá? Mas para quem não tem nada, que está começando agora com sua ideia, né, já é algo, uma startup, uma empresa júnior. Então, os alunos que se envolvem com esses movimentos, que participam dessas premiações, Startup Weekend, eles saem com a chave virada, é outra cabeça, é uma forma de ver e pensar sobre as ações dele, que realmente impactam. Tem esse impacto, às vezes tecnológico, mas muito impacto social também, porque a gente escuta de alunos de universidade pública, olha, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma oportunidade dessa na minha vida, porque de onde eu venho, a minha vida, eu só imaginei que eu fosse vender coco, que eu fosse ajudar minha mãe, que lava roupa. A gente traz para os eventos, aí diz, gente, é a minha primeira viagem da vida, eu nunca saí da minha cidade. Então, são oportunidades que a gente consegue impactar na vida desses alunos de forma gigantesca. E que com certeza ajuda a construir essa mente empreendedora, né, que certamente vai gerar impacto e já gera, né, já gera impacto na nossa sociedade. E para finalizar, que mensagem que vocês deixariam para esses estudantes, para esses jovens de comunidades também? Que mensagem que vocês deixam para o futuro deles, trazendo a inovação para a vida? Eu posso falar assim, acho que permaneça curioso. Seja curioso, nunca desista. Você está ainda começando a sua vida de aprendizado. Se algum dia alguém falou para você que você depois da universidade tinha nada, você vai estar aprendendo. Eu tenho uma meta na minha vida, todo ano eu tenho que estar fazendo algum curso. E eu não sei de nada. Algo que eu não sei da minha vida e aí totalmente diferente. Hoje eu estou na área de inovação, tecnologia, mas a minha formação primeira é design de interiores. Eu já me fiz marketing digital, toda essa parte copy. Então, acho que isso tudo agrega. Então, aprender diferentes coisas que pode ser agregado. Não foque só no que você vai fazer. Eu vou ser uma bolinha. Não, gente, seja amplo, porque a gente não consegue definir. Eu não consigo definir a beleza de vocês três. Você é só bonita. Não, existem vários tipos de adjetivos. Então, você pode definir a pessoa de vários adjetivos, por que não de vários conhecimentos também? Seja plural no conhecimento. Ditado, né? Conhecer de tudo um pouco. A mensagem que eu deixo é assim, qualquer pessoa pode chegar onde ela quiser, né? Então, basta ampliar o olhar, os horizontes e ver um pouquinho além do que aquilo que você está vendo hoje. Na forma como a gente está trabalhando através dos ecossistemas, e isso tem se intensificado, né, no Brasil como um todo, a gente, em todos os locais, vai ter alguém que entende sobre como eu posso sair dessa caixinha e ir além dela. Então, não parar onde os seus olhos veem, mas ver muito além disso, porque tem oportunidade em todo lugar. Foi de arrepiar, inclusive, as mensagens finais foram de arrepiar. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Nesse podcast, nós realmente entendemos o quanto é importante a junção da universidade com esse movimento externo, né, o ecossistema, o envolvimento da academia com o setor público, com as instituições privadas, para que, de fato, a mentalidade empreendedora seja implantada na cabeça dos nossos jovens e que, de fato, eles impactem
enquanto futuros profissionais comprometidos com os aspectos sustentáveis, né, com os negócios de impacto, valorizando a cultura local, valorizando as potencialidades de cada um. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês e nos acompanhe nos próximos episódios.